Queridos irmãos, a graça e a paz é motivo de alegria estarmos mais um domingo juntos, compartilhando da palavra de Deus. E hoje nós vamos estar compartilhando no Salmo 90, do versículo 1 ao 4, onde podemos ver a franqueza do homem e a providência de Deus. E também podemos ver que este texto é uma oração de Moisés, homem de Deus, homem justo. E vamos ver o que diz o texto para nós. Vamos ler a palavra de Deus neste momento, que diz o seguinte, a palavra de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduziste o homem à destruição, e dize, volvei, filho dos homens. Quarto versículo diz, porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Essa era a oração de Moisés a Deus, e podemos ver realmente a fidelidade de Moisés e como podemos viver também como pessoas de Deus. Nesse momento, esse primeiro versículo, quando ele diz, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio em geração. Podemos ver, queridos irmãos, que ali Moisés, na oração, ele mostra o cuidado de Deus a cada momento, de geração em geração. Então, a cada momento ali, Moisés, ele orando, ele mostra o zelo de Deus naqueles momentos, a mesma coisa que Deus tem esse zelo com cada um de nós. Deus continua zelando por cada um. E podemos ver que ele diz, antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então veja que Moisés, ele é bem claro, ele mostra que Deus é Deus em qualquer momento. Mesmo antes de ser feito ali, ser construído o mundo, Deus é Deus. E é isso que devemos entender na sua palavra do texto. Tu reduz o homem à destruição e diz, volvei filho dos homens. É aquele lado, queridos irmãos, ele formou o homem. Deus, ele fez o homem e o homem volta ao pó. Essa é a realidade. Então, esse momento é que devemos entender como Deus é importante em nossas vidas. E aqui, queridos irmãos, quando ele diz, porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Então vocês vejam que o nosso tempo é totalmente diferente do tempo de Deus. O nosso tempo, a resposta tem que ser imediata. Nós queremos, às vezes, exigir de Deus, determinar a Deus, e é dessa maneira que vivemos. Não temos esse cuidado. Ali, quando Moisés, na sua oração, pela intimidade, pela convivência com Deus, por falar com Deus, Moisés tinha, nesse momento, a maior intimidade, mas ele sabia, ele tinha conhecimento, ali tudo a respeito de Deus. E interessante, queridos irmãos, como ele diz aqui no 4º versículo, por 1000 anos são os teus olhos, como o dia de ontem. Então a quantidade e o tempo é de Deus. Para a gente, às vezes, é uma eternidade o que acontece. E para Deus é o abrir e fechar dos olhos. 1000 anos. Damos até aqui como exemplo, também no texto que ele diz, o dia de ontem que passou é como a vigília da noite. É como a passagem da noite.
é o abrir e fechar os olhos de Deus. Então temos que entender o agir de Deus em cada vida. E o agir de Deus é no tempo dele, na hora dele e no momento dele. E precisamos, queridos irmãos, ter esse conhecimento. Precisamos ter esse conhecimento que Deus é Deus. Como o texto já nos falou, antes de fazer tudo, ele já era Deus. E é isso que precisamos. Precisamos entender, principalmente pelos momentos que passamos, pelos momentos que estamos passando com esta pandemia, com este Covid-19, com o esvaziamento nas igrejas, o esfriamento dos nossos irmãos. Tudo isso é uma consequência do conhecimento a respeito de Deus. E precisamos ter esse conhecimento. E como vamos ter esse conhecimento com Deus? É lendo a palavra de Deus. Queridos irmãos, quando você ora, você fala com Deus. E quando você lê a Bíblia, Deus falando com você. E é isso que está faltando. Está faltando você deixar Deus falar com você. Está faltando você ler mais a palavra de Deus para se confortar, para ver a realidade do que Deus tem feito em sua vida. Eu não me canso, queridos irmãos, de todos os domingos dizer a cada um de vocês: vocês já pararam para entender o milagre que Deus fez na sua vida hoje? Deus fez um milagre na tua vida, te dando o direito de viver. Procura entender o zelar de Deus, como Deus tem esse cuidado. Logo, logo, queridos irmãos, estamos aqui com a vacina para ser aprovada. E vocês acham que é o quê? Essa vacina, queridos irmãos, é o poder de Deus. É o deixar de Deus. Tantas coisas estão acontecendo. Será que a vinda de Deus não está próxima? E o que estamos fazendo? De que maneira estamos nos preparando? Esfriando? Deixando de conhecer o poder de Deus? Perdendo a intimidade com Deus? Claro, queridos irmãos, o momento às vezes é de desespero. Podemos até, em algumas horas, não é porque estamos vivendo da carne, mas hoje nós fomos transformados e temos que viver no Espírito Santo. Esta é que precisa a cada um de nós ter essa certeza que Deus, Ele é Deus em qualquer momento. Antes de fazer Ele já era Deus. E uma das coisas, queridos irmãos, que temos que entender, que esse momento da dificuldade que passamos, cada um, ouvinte da palavra de Deus hoje, que está me ouvindo, você deve ter um momento de dificuldade na sua vida. Você deve estar precisando de algo. Você deve estar precisando do agir de Deus na sua vida. Mas se acontecer contrário ao seu desejo, Deus continua sendo Deus. Porque o poder, a honra e a glória é dele. Precisamos entender que às vezes as coisas não têm acontecido da nossa maneira, porque Deus tem zelado, porque não é bom para nós. É bom, queridos irmãos, entender o agir de Deus em nossas vidas. Vamos aguardar o que Deus quer fazer em nossas vidas. Mas precisamos, queridos irmãos, ter vida no altar. Precisamos, queridos irmãos, entender a Deus. Precisamos, queridos irmãos, amar o próximo. Precisamos, queridos irmãos, perdoar os nossos irmãos.
Porque a própria palavra de Deus, ele diz, pergunta quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7. Vocês já somaram, queridos irmãos, ou multiplicaram quanto é 70 vezes 7? É 490 vezes que você tem que perdoar seu irmão. E você sabe, esse perdão é no dia. É difícil, é muito difícil para o ser humano perdoar uma pessoa errando 490 vezes em um dia. Mas isso é a determinação de Deus. E precisamos entender o amor de Deus. E precisamos confiar em Deus. Precisamos ter a confiança. Precisamos orar um pelo outro. Precisamos ter esse amor fraterno. Precisamos, queridos irmãos, entender que o amor de Deus está sobre todos nós. Que Deus possa estar abençoando a cada ouvinte hoje da palavra. E vou dizer para vocês, queridos irmãos, como diz o texto, 1000 anos é abrir e fechar dos olhos do Senhor. Aguarda em Deus o momento e a hora de Deus. O que você tem feito para Deus? Não desanime, não desanime. Procure estar sempre à proteção de Deus. Procure, queridos irmãos, da melhor maneira que você puder cultuar a Deus. Que Deus esteja abençoando a cada ouvinte neste momento. Um bom domingo, que Deus esteja abençoando todos os seus familiares. E espera no Senhor. Eu vou estar orando neste momento. Nosso Deus e Pai, queremos, Senhor, te agradecer por tudo que tu tem feito em nossas vidas. Quero te agradecer, Pai, pelo milagre. Ó Senhor, nos perdoas porque não entendemos às vezes a tua palavra. Usa da tua misericórdia, Pai, porque não merecemos nada. É o teu amor, a tua misericórdia em nossas vidas que tem dado o direito a cada um de viver. Ó Senhor, se com esse domingo que seja um domingo de paz, para que possamos estar cultuando em nossas igrejas. Cada um, Pai, na sua religião, possa estar entendendo o teu querer em nossas vidas. Ajuda, Pai, a cada momento, aprender mais da tua palavra. Ó Pai, cuida desta pandemia, essa Covid-19, Pai. Ajuda, Pai, para que essa vacina seja aprovada o mais rápido possível, Pai. Depende somente, Senhor, do teu abrir e fechar dos olhos. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.